Olá, boa tarde. O presente artigo parte do pressuposto que um problema de design é também um problema de comunicação. A consideração dos aspectos comunicacionais do design gráfico nos manuais escolares é essencial para a sua escolha. A premissa é que as mensagens visuais construídas devem usar uma correta aplicação da sintaxe visual. A caracterização do design gráfico num processo de comunicação dos livros didáticos no ensino básico pode ser um elemento agregador, capaz de direcionar, analisar os elementos, conteúdos e significados das mensagens visuais. Assim surge a seguinte pergunta: será que o design gráfico aplicado aos manuais primários pode ser um elemento agregador no processo comunicacional? Procuramos construir um modelo de análise com a variável dependente a percepção do design e as variáveis independentes, a sintaxe visual e a relação entre imagem e texto, originando o design da página. O enquadramento teórico faz uma reflexão sobre o conceito de comunicação e design gráfico, como é que a percepção e a comunicação visual se materializam, o conceito de alfabeto visual e a sintaxe visuais, características das mensagens visuais. E por fim, fazemos uma caracterização dos manuais escolares, as suas funções que desempenham no processo de aprendizagem. Para este estudo analisou-se um universo de 176 manuais e 16 editoras. Para a análise do conteúdo tivemos em conta 8 dimensões. A nossa amostra é constituída pelos livros mais adotados, segundo a lista enviada pelo Ministério da Educação, totalizando 5 manuais escolares por disciplina, ou seja, 15 livros e 6 editoras. As técnicas visuais oferecem ao design uma grande variedade de meios para a expressão visual do seu conteúdo. Quando pretendemos identificar se o design gráfico dos livros escolares aplica todas as técnicas visuais, chegamos à conclusão que quase todas as técnicas estão presentes nas escolhas feitas pelos designers, com exceção de 2, minimização versus exagero e subtileza versus ousadia, que raramente ou nunca foram aplicadas. Procuramos identificar quais são as relações que existem entre as técnicas visuais e cada uma das disciplinas específicas, ciências naturais, língua portuguesa e matemática. Os dados indicam que em ciências naturais estão mais presentes as técnicas de episódio, previsibilidade e justaposição. Em língua portuguesa estão mais presentes as técnicas de sequência, estabilidade e previsibilidade. Já em matemática estão mais presentes as técnicas de justaposição, previsibilidade e ausência de perspectiva. Relativamente à editora, procurou-se identificar se as técnicas visuais aplicadas nos manuais são diferentes ou idênticas nas diferentes editoras. Verifica-se que existem 7 técnicas diferentes: previsibilidade, sem perspectiva, justaposição, sequência, imobilidade, regularidade e episódios, dos quais as 5 primeiras são repetidas de editor para editor. Quanto à organização do manual, os manuais usam um tipo de justificação alinhado à esquerda, tanto para disciplinas como para editoras. Predomina um texto organizado numa única coluna, não sendo tão acentuado na matemática, assim como nas editoras Porto Editora e Lisboa Editores. O tipo de letra escolhida é sem serifas, não existindo diferenças de disciplina para disciplina. Já os textos secundários predominam um tipo de letra sem serifa e o manuscrito, sendo que a disciplina de matemática é aquela que utiliza mais o tipo de letra manuscrito. Relativamente às imagens, as fotografias aplicadas, a maioria dos manuais escolares não as usa. Ou seja, os manuais escolares predominam as ilustrações. Esta tendência, no entanto, é menos acentuada em ciências naturais, onde aparecem mais fotografias. Relativamente à relação com as editoras, a Texto Editoras e a Santilana é as 2 editoras que usam mais fotografias.
Relativamente às ilustrações, no geral, as ilustrações são sempre a cores. Os resultados permitem concluir que o design gráfico é importante. Revela-se um elemento agregador capaz de direcionar a análise dos elementos, conteúdos e significados das mensagens visuais. A análise global dos dados revelou também que os designers recorrem a quase todas as técnicas visuais. Algumas tendências são verificadas, tanto ao nível das técnicas mais utilizadas, como da sua relação com as disciplinas e, por sua vez, com as editoras. Ou seja, por exemplo, a justificação do texto tem sempre um papel importante, representando o rigor do ensino da escrita, assim como o tipo de tipografia. No geral, os textos principais representam a maioria da mancha da página e, na sua generalidade, estão justificados à esquerda. Já as imagens têm um papel indispensável para a compreensão dos textos e a cor utilizada é sempre natural, quer isto dizer que a cor é sempre representativa da realidade. Por fim, dizer que este trabalho é a base de partida para outros trabalhos que estão em progresso. Pretende-se comprovar se 10 anos envolvidos, os aspectos previamente analisados sofreram alterações decorrentes das mudanças resultantes da situação pandémica. Além disso, pretendemos explorar como é que as editoras se adaptaram a este contexto desafiador, que tipos de manuais fizeram e como é que eles foram feitos. Analisaremos as estratégias adotadas pelas editoras para enfrentar os desafios impostos pela pandemia e como é que estas adaptações podem ter influenciado a concepção e a produção dos manuais escolares do primeiro ciclo. Ao examinar o impacto que a pandemia teve nos manuais do primeiro ciclo e as medidas tomadas pelas editoras para se ajustarem a esta realidade, esperamos fornecer conhecimentos valiosos sobre as mudanças ocorridas no cenário educacional e no mercado editorial. Estas descobertas contribuirão para o avanço do conhecimento e ajudarão a reformular e informar futuras abordagens na área dos materiais didáticos. Obrigada pela vossa atenção.